Um dia de verão acaba mal quando uma criança é atacada por um monstro microscópico. Eu pensei que ela fosse morrer. Era como se a morte estivesse lá. A morte era iminente. A família de um bombeiro é abalada por um assassino unicelular que vive ao nosso redor. Eu sabia que meu marido estava lutando muito pela vida. E uma adolescente pode perder a visão quando uma horda de vermes famintos invade seu olho. Ela disse, não enxergo bem, mãe. E comecei a chorar. Desabei. 3 parasitas muito diferentes. Uma única estratégia. Eles se escondem bem à nossa frente. Eles esperam para atacar. Eles estão por toda parte. Eles estão à espreita. Vermes invisíveis a olho nu. Insetos sedentos de sangue. Amebas microscópicas. Eles parecem inofensivos, mas estão entre as criaturas mais letais da natureza. Podem invadir nossos corpos e desarmar nossos sistemas imunológicos. Eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Os parasitas são organismos que sobrevivem se alimentando de outros seres vivos, os hospedeiros. Todos os parasitas enfrentam o mesmo desafio. Eles precisam chegar a um hospedeiro e se reproduzir. Os parasitas mais espertos têm uma estratégia brilhante para fazer isso. Eles esperam e se preparam para atacar a qualquer momento. Há parasitas à espreita em todos os lugares, até mesmo em nosso quintal, como uma família do Oregon está prestes a descobrir. 2009. Steve e Jenny Hastings moram com sua filha de 3 anos, Camber, na distante cidade de Jefferson, no Oregon. Vivemos em uma comunidade rural com muitos cavalos e muitas fazendas. É uma cidade do interior e temos um campo e um quintal bem grande. A família cria animais na fazenda e tem até um poço próprio. Nós estamos sempre aqui fora, temos um jardim, brinquedos no nosso parquinho, nadamos na piscina e passamos muito tempo ao ar livre. À primeira vista, sua vida parece idílica, mas eles não sabem que um invasor mortal está à espreita, pronto para atacar. No meio de uma noite de verão, Jenny e Steve dormem um sono profundo quando são acordados por um estranho ruído. Eu acordei com um som abafado. A Camber tinha subido na cama onde eu durmo com o Steve e vomitou violentamente em cima dele. Sabia que ela não estava se sentindo bem e fiquei um pouco preocupado. O Steve levou a Camber até o banheiro porque ela não parava de vomitar. Aí eu me dei conta de que era uma quantidade incrível de vômito para uma menina tão pequena. Durante as 4 horas seguintes, o vômito piora ainda mais. Ela nunca tinha passado mal daquele jeito. Esperei o tempo passar e às 8 horas da manhã eu liguei para o consultório do médico. Eu expliquei que a Camber estava muito mal. E na mesma hora o médico disse que parecia ser gastroenterite, que crianças dessa idade pegam isso o tempo todo. Nunca vi uma criança ter essa doença, mas eu não pensei que fosse uma coisa anormal. Ele nos orientou a dar muito líquido e ficar de olho nela. Jenny segue as ordens do médico, mas depois de 2 dias na cama, o estado de Camber não melhora. E quando Jenny entra em seu quarto, vê uma cena perturbadora. Eu entrei no quarto e ela estava deitada exatamente do mesmo jeito que eu tinha deixado. Ela parecia não ter se mexido. Temendo que Camber esteja gravemente doente, Jenny leva sua filha ao pronto-socorro local. Enquanto aguardam a consulta, Camber piora ainda mais. A enfermeira entrou e começou a medir os sinais vitais. Ela me disse que a frequência cardíaca da Camber estava irregular e os batimentos estavam fora dos padrões para alguém daquele tamanho e idade. E isso estava acontecendo porque ela estava muito desidratada. A enfermeira me disse que ela precisava tomar soro imediatamente. E foi um momento muito assustador.
O soro ajuda a normalizar a frequência cardíaca de Camber. E depois de 3 dias no hospital, os médicos decidem que ela já está forte o bastante para voltar para casa. Eles dizem a Jenny que Camber teve apenas uma gastroenterite aguda e que melhoraria sozinha. Mas Jenny não está convencida. Eu fiquei muito frustrada quando eles trouxeram os papéis para dar a alta. Eu nunca tinha visto alguém tão doente em toda a minha vida. Não era nada estomacal, não era gastroenterite. Mas Jenny não pode questionar a decisão dos médicos. Em casa, as crises de vômito de Camber retornam com violência. Em seguida, ela apresenta o pior surto de diarreia que Jenny e Steve já viram. Não era igual a qualquer tipo de diarreia que eu já tinha visto na minha vida. As fezes tinham uma cor forte, meio amarelada e brilhante. Ela sujava a cama toda e tínhamos que trocar os lençóis várias e várias vezes. Na manhã seguinte, Jenny liga para a médica que os atendeu. A secretária pegou o recado e disse que a médica retornaria a ligação. Isso aconteceu 5 vezes naquele dia. E eu fiquei muito frustrada porque ela sequer deu um retorno. Enquanto Jenny tenta decidir o que fazer, Camber engatinha até a cozinha. Nessa hora eu pensei, bom, acho que ela vai ter uma outra crise, mas desta vez, enquanto vomitava, ela teve diarreia. As fezes saíam por todo lado da fralda, sem controle. Ela estava vomitando em mim, mas o vômito atingiu a parede e começou a escorrer da parede e ela começou a gritar porque nessa hora escorregou e caiu para trás. Camber precisa desesperadamente de atendimento médico. Eu peguei a Camber no colo e fomos para o único hospital infantil que eu conheço. É o Hospital Infantil Emanuel, em Portland. Mas Portland fica a 2 horas de viagem de Jefferson. Eu buzinava e costurava no meio do trânsito, rezando para que um policial me parasse para eu contar o que estava acontecendo e assim chegar mais rápido. Enquanto Jenny leva sua filha doente para o hospital, o estado de Camber piora ainda mais. Estávamos no meio do caminho e quando eu olhei pelo espelho retrovisor, eu vi a Camber. Ela estava acordada, mas não respondia quando eu chamava. Naquela hora, quando ela não me respondeu, era como se a morte estivesse lá, a morte era iminente. E eu achei que fosse mesmo acontecer, que ela morreria na viagem. Cameron Hastings, de 3 anos, está com um surto devastador de vômito e diarreia. Desesperada, sua mãe a leva às pressas para um hospital em Portland. Eu achei que fosse mesmo acontecer, que ela morreria na viagem. Quando as duas chegam ao hospital, Camber está quase inconsciente. A minha garotinha estava tão doente e ninguém me dizia o que tinha de errado com ela. Eu esperava que num hospital infantil alguém pudesse curá-la. Eles saberiam o que fazer. A pediatra Megan Keneally estava de plantão. Numa paciente do tamanho da Camber, quando há tantos surtos de diarreia num período de 24 horas, a desidratação é grave. Mas a desidratação não é o único problema de Camber. No pronto-socorro, a médica a coloca em uma balança para checar seu peso. Eu olhei a balança e vi 8,8 kg e o meu sangue gelou. Ela tinha 13 quilos antes dos sintomas começarem. Eu não sabia que ela tinha perdido 1/3 do peso. Se a doutora Keneally e seus colegas não descobrirem o que está deixando Camber tão doente, ela pode morrer. Os médicos colhem várias amostras de fezes, mas um exame completo levaria 2 dias. 2 dias que Camber pode não ter. Eu fiquei pensando quanto tempo seu corpinho ainda conseguiria resistir.
24 horas depois, chegam os resultados. No meio do meu turno, eu recebi uma ligação do laboratório dizendo que os exames de Camber Hastings deram positivo para Cryptosporidium. Quando ela me disse isso, na mesma hora eu quis pesquisar para ver o que era aquela coisa horrível que estava invadindo a minha filhinha. O Cryptosporidium parvum é um parasita unicelular que faz grandes estragos quando chega ao intestino humano. O parasita adere à parede do intestino delgado e impede que o hospedeiro absorva nutrientes. O sistema imunológico do corpo tenta se livrar do parasita, causando violentos surtos de diarreia e vômito. Mas esta reação pode piorar ainda mais a situação. A diarreia constante expulsa os nutrientes do corpo e isso pode causar desnutrição e até a morte. Adultos saudáveis podem se recuperar de uma infecção por Cryptosporidium sem medicamentos. Mas para idosos imunodeprimidos e crianças, o parasita pode ser fatal. Para matar o parasita, Camber começa a tomar uma série de potentes drogas antiparasitárias. Mas Camber não é a única em perigo. A criptosporidiose é uma doença altamente infecciosa e os médicos temem que toda a família tenha sido exposta ao parasita. Eles precisam descobrir a origem da infecção. E começam examinando o ciclo de vida do parasita. O Cryptosporidium surge como um oocisto de vida livre na água ou no solo. Este oocisto é ingerido por um hospedeiro, geralmente uma vaca. Uma vez em seu interior, o oocisto se multiplica nos intestinos. Quando os oocistos retornam ao ambiente nas fezes da vaca, o ciclo de vida se repete. Uma vez no ambiente, o revestimento protetor do parasita permite que ele sobreviva até 6 meses. Dessa forma, ele pode esperar até o momento perfeito para atacar. A forma mais comum de contaminação humana pelo Cryptosporidium é por meio de água contaminada. Até 95% das piscinas, lagos e lagoas contêm traços do parasita. A doutora Keneally desconfia que Camber foi infectada desta maneira. Eu notifiquei o Departamento de Saúde Pública do Condado e pedi que examinassem a água a que ela tinha sido exposta. Algumas horas depois do diagnóstico, Jenny recebe um telefonema do Departamento de Saúde do Condado. Eles precisavam encontrar a origem da contaminação imediatamente. Quando os agentes de saúde chegam à casa dos Hastings, concentram sua atenção no poço da família. A agente disse que precisava testar a nossa água. A família não bebe a água do poço, mas a usa para tomar banho. E quando a água é testada, os resultados são estarrecedores. Os agentes conseguiram confirmar que nossa fonte de água tinha sido infectada pelo Cryptosporidium. Uma análise da estrutura do poço revela exatamente como o parasita teve acesso à água. O revestimento do poço estava rachado, por isso a água do lençol freático contaminou a água do poço. Camber provavelmente se infectou bebendo a água contaminada do poço acidentalmente enquanto brincava em sua piscina. Depois de 8 dias no hospital, Camber finalmente está livre do parasita e começa a se recuperar. Ela recebe alta e a vida da família lentamente volta ao normal. Apesar de ter levado um certo tempo para recuperar o peso, ela está totalmente normal hoje. Ela voltou a ser o que era, uma menina expansiva e cheia de vida. Steve e Jenny instalaram um novo sistema de filtragem no poço. Ele conta com luz ultravioleta para matar o Cryptosporidium. Nos Estados Unidos, este parasita infecta 8.000 pessoas todos os anos. Nas regiões menos desenvolvidas do mundo, o índice de infecção é muito mais alto.
O Cryptosporidium é encontrado na água doce de todo o mundo. Ele pode viver nos quintais, nas piscinas e até na água da torneira. E se chegar aos reservatórios de água, pode atingir um enorme número de hospedeiros de uma só vez. A maioria das pessoas infectadas pelo Cryptosporidium consegue sobreviver. A melhor forma de evitar a contaminação por este parasita é cultivar uma boa higiene pessoal, especialmente depois de ir ao banheiro ou entrar em contato com o solo ou com a água doce. O Cryptosporidium não é o único parasita microscópico que está ao nosso redor. Outros são ainda mais mortais, como uma família da Califórnia logo irá descobrir. Outono de 2007. Murrieta, Califórnia. Sherry Moore é mãe de 3 adolescentes, Alyssa, Brandon e Trent. Seu marido, Matt, trabalha como bombeiro. A família tem uma boa convivência. Gostamos de ter um ambiente familiar amigável. As crianças vivem brincando e nadando. É uma loucura, mas é divertido. Meus pais se esforçam para que a nossa casa seja divertida pra gente, sabe? No começo de novembro, Sherry está em casa com seus filhos. Matt está encerrando o expediente depois de passar o dia combatendo um incêndio florestal. Ela não sabe, mas ele já está travando uma batalha com um inimigo mortal. Esse dia foi 14 de novembro. Ele chegou em casa e estava doente. E não parecia ser apenas um resfriado comum. Ele parecia estar com gripe, mas não parecia uma gripe comum, porque estava vomitando muito. Mas para Sherry e sua família, os sintomas típicos da gripe em Matt não são uma surpresa. Matt sofre de uma doença autoimune que às vezes provoca gripes e resfriados. As crises sempre passam rapidamente e Matt e Sherry têm certeza de que, desta vez, não será diferente. Ele tomou um remédio para resfriados e ficou em casa descansando. Achamos que ele estava bem e que isso passaria em alguns dias. Mas depois de 5 dias na cama, os sintomas de Matt não melhoram. Na verdade, eles começam a piorar. Ele reclamava de dores de cabeça fortes. Ele disse que não era uma enxaqueca, era pior do que uma enxaqueca. Foi assustador porque ele nunca tinha reclamado de dores de cabeça tão fortes. Eu tive medo de que ele tivesse um aneurisma. Preocupada com a saúde de seu marido, Sherry leva Matt ao pronto-socorro local. Quando o casal chega, é evidente que Matt está seriamente doente. Mas qual é o problema? Eu disse, por favor, façam o que puderem para descobrir o que há de errado com ele. Os médicos pedem uma bateria de exames e logo chegam a um diagnóstico. 1h30 depois, eles disseram que ele estava com meningite. A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser desencadeada por uma infecção viral ou bacteriana e geralmente desaparece sozinha. Os médicos receitam analgésicos e Sherry leva seu marido para casa. Eles pensaram que ele estaria melhor em 5 ou 6 dias. Pensamos que passaria logo. Mas 2 semanas depois, Matt continua se sentindo mal. Sherry o leva novamente ao pronto-socorro. Foi terrível porque ele se sentia muito mal. Eu estava quase implorando que uma enfermeira ou médico fosse vê-lo, porque ele não estava nada bem. Desta vez, os médicos decidem examinar o líquido cefalorraquidiano de Matt. Os resultados são aterradores. A pressão do líquido está 6 vezes acima do normal, indicando uma inflamação grave na membrana cerebral. A única forma de aliviar a pressão é abrir um orifício no crânio de Matt. Eles perceberam que ele estava praticamente à beira da morte. Isso foi assustador. O procedimento funciona e a pressão diminui.
Mas as dores de cabeça excruciantes continuam. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era grave. Eu não sou médica, mas conheço meu marido. Se os médicos não descobrirem o que está causando a inflamação no cérebro de Matt, ele pode morrer. Em uma tentativa de controlar a inflamação, os médicos administram um coquetel de potentes antibióticos. Mas as drogas não funcionam e Sherry percebe que seu marido piora a cada minuto. Ele não estava melhorando e aquilo não fazia sentido. Eu não sabia o que era aquilo. Eu só tinha certeza de que não era meningite. Quando Mike Samuels, um bombeiro amigo de Matt, o visita no hospital, se espanta com o que vê. Matt não consegue mais andar, falar e sequer comer. Ele tinha perdido uns 13 quilos e tinha dificuldade para manter a comida na boca. Era difícil de ver. Desculpe. Eu fiquei muito frustrada porque não sabíamos o que havia com ele. Ninguém sabia o que era. Determinados a descobrir a origem do problema, os médicos pedem uma tomografia do cérebro de Matt. O exame revela áreas com tecidos danificados ou lesões no interior do cérebro. Eles descreveram aquilo como sendo um tipo de escoriação no cérebro. Lesões podem ser causadas por ferimentos, infecções e até defeitos congênitos. Somente uma biópsia pode identificar a natureza desta lesão. Mas como ela está localizada no interior do tronco cerebral, é impossível colher material sem causar dano cerebral ou morte. Por enquanto, Sherry e seus médicos só podem observar e esperar. Eles ficaram só monitorando as lesões para ver se elas cresciam ou se apresentavam algum tipo de alteração. Mas 2 semanas depois, uma nova tomografia revela que as lesões começaram a crescer, o que agrava ainda mais as dores de cabeça. Ele começou a pular da cama, arrancava as agulhas e gritava por causa da cabeça. Ele sentia muita dor, sua cabeça doía muito. Matt é levado às pressas para o hospital da Universidade da Califórnia, em San Diego. O encarregado do caso de Matt é o Dr. Giant Menon. Para ele, as lesões sugerem 2 possibilidades. A primeira hipótese que temíamos era a presença de um tumor na região ou um processo infeccioso em curso. Apenas uma biópsia revelará a verdade. Eles disseram que poderiam fazer uma biópsia e talvez chegar a um diagnóstico sobre a causa da doença. 4 semanas depois de ser admitido no hospital, Matt finalmente vai para a sala de cirurgia. Sua família e seus amigos só podem esperar que tudo dê certo. Estávamos ansiosos por algum diagnóstico. Na sala de cirurgia, o Dr. Menon abre o crânio de Matt para examinar a lesão, mas fica perplexo com o que vê. O cérebro do Matt não parecia normal. Não parecia ter uma infecção típica. Os médicos relatam o que encontraram a Mike, o amigo de Sherry e Matt. Eles disseram que uma grande parte do lobo frontal do cérebro do Matt tinha morrido e que havia um dano significativo naquela parte do cérebro. Os cirurgiões enviam uma amostra do tecido morto para ser analisado por um laboratório. 10 dias depois, os resultados finalmente chegam. A análise patológica da biópsia revelou que o Matt tinha um parasita crescendo em seu cérebro. O doutor conta a notícia à esposa de Matt. O Dr. Menon me chamou e disse que haviam confirmado que era 98% fatal. O
bombeiro Matt Moore está no hospital lutando por sua vida. Os médicos descobriram que uma grande área de seu cérebro foi destruída por um parasita mortal. Matt agora tem apenas 2% de chance de sobreviver. A análise patológica da biópsia revelou que o Matt tinha um parasita crescendo em seu cérebro. A biópsia revelou que ele tinha Balamutia mandrilaris. A Balamutia mandrilaris é uma ameba microscópica com um apetite voraz. No interior do cérebro, a Balamutia mandrilaris se alimenta do tecido cerebral. Como este tecido é rico em nutrientes, ela cresce e se reproduz, dividindo-se continuamente. Enquanto se prolifera, as células imunológicas e outras moléculas tentam combater a infecção, causando a inflamação do cérebro. Isso pode causar convulsões, pode causar coma, pode até causar a morte. Mas como a ameba entrou no cérebro de Matt? A resposta está no ciclo de vida do parasita. A Balamutia mandrilaris é uma ameba de vida livre e não precisa de um hospedeiro para sobreviver. Envolvida por uma película protetora, a Balamutia viaja pelo ar, presa às partículas de poeira. A maioria das amebas é bloqueada por defesas naturais do organismo. Mas em casos raros, o parasita se esquiva do sistema imunológico e percorre vias aéreas do corpo até chegar aos pulmões. Ali, ele entra na corrente sanguínea e viaja até o cérebro. Mike ajuda os médicos a repassar as atividades de Matt nas semanas anteriores ao surgimento da doença. Voltamos no tempo até o ponto em que a ameba pode ter surgido e os sintomas apareceram, e foi bem na época em que o Matt combateu incêndios florestais, durante ventos fortes. Quando os incêndios começaram no sul da Califórnia no outono de 2007, Matt e seus colegas lutaram para manter a chama sob controle. Durante 3 semanas, fortes ventos sazonais espalharam grandes quantidades de cinza, terra e poeira. E juntamente com eles, a microscópica ameba. Os médicos acreditam que Matt deve ter inalado a ameba nesta ocasião. Enfrentamos muitos perigos, todos os dias em nosso trabalho, mas ninguém jamais imaginaria que inalar uma ameba unicelular poderia acabar com o cérebro. Por que Matt foi o único bombeiro a adoecer? A resposta parece estar na condição autoimune de Matt, que o torna mais vulnerável a uma infecção. Ele não tem as células dos ossos que produzem anticorpos, então o parasita pode crescer e se proliferar dentro do corpo. Das cerca de 100 vítimas infectadas por este parasita, apenas algumas sobreviveram. Mas Sherry se recusa a perder as esperanças. Fiquei aliviada porque eles finalmente tinham um diagnóstico e estava na hora de curá-lo. Acho que eu não percebia o quanto era grave. Eu só sabia que meu marido estava lutando muito, muito por sua vida. Os médicos de Matt começam a inundar seu organismo com um coquetel de potentes antibióticos, o mesmo medicamento que os poucos sobreviventes receberam. Apesar dele estar literalmente nadando em antibióticos, ele continuou piorando cada vez mais. 4 semanas mais tarde, Matt é mantido vivo com a ajuda de aparelhos. Ele parecia velho. Ele era um homem saudável, forte. E agora parecia ter 80 anos. Em 10 de março de 2008, 117 dias depois de Matt ter adoecido, sua família enfrenta a decisão mais difícil de sua vida. A família se reuniu. As crianças, eu e os pais dele, o irmão dele. E decidimos que, bom, se era a hora dele, então precisava ser do jeito que ele queria e por isso desligamos os aparelhos. Neste dia, Matt Moore perde a batalha contra a ameba Balamutia.
Ele está cercado pela família e por seus colegas bombeiros. Quando dá seu último suspiro, aos 43 anos de idade. Hoje, o Corpo de Bombeiros de Murrieta mantém um memorial em homenagem a Matt Moore. A força da nossa fé e da nossa família, dos nossos amigos e do Corpo de Bombeiros foi a única forma de passarmos por tudo isso. Ele não se foi, seu legado permanece e espero que, se alguém no mundo assistir a isso, possamos salvar uma vida. Os médicos destacam que um diagnóstico precoce pode aumentar as chances de sobrevivência dos pacientes. A Balamutia mandrilaris vive no solo, nas regiões temperadas do mundo. Mas os casos de infecção humana são extremamente raros. Desde o início da década de 1990, apenas 100 pessoas em todo o mundo foram diagnosticadas com essa ameba. E a maioria das vítimas era idosa ou imunodeprimida. Os cientistas acreditam que adultos saudáveis podem produzir anticorpos contra a Balamutia. Mas quando a ameba entra em um hospedeiro incapaz de se defender, vira uma assassina. A Balamutia não é o único parasita que se esconde no solo, como um estudante do Oregon está prestes a descobrir. 2003. Keisha Kendall, de 14 anos, vive com sua família na pequena cidade de Canby, no Oregon. Moramos numa propriedade de 7 hectares. É um lugar bem isolado. Minha família é muito boa. Eu moro com meu pai e minha mãe. Minha outra irmã também mora com a gente. Ela é 4 anos mais velha. Keisha é especialmente apegada à sua mãe, Amy. Eu adoro conviver com a minha mãe. Fazemos muitas coisas juntas, desde ir ao cinema a só conversar. Ouvimos música juntas, cuidamos do jardim. Nós fazemos de tudo. Ela é uma garota incrível. Mas a família não sabe que algo está prestes a abalar sua vida tranquila. É o começo do mês de maio e Keisha acaba de acordar. Eu acordei. Já estava de manhã e eu me vesti. Tudo estava claro e iluminado. E enquanto eu estava de pé na porta, percebi alguma coisa errada. Minha percepção de profundidade estava péssima. A percepção de profundidade de Keisha está tão ruim que ela quase tropeça na escada. Tudo parecia misturado. Coisas que estavam perto pareciam estar longe e vice-versa. Eu nunca tinha sentido nada assim. Eu esfreguei os olhos algumas vezes, tentando dar uma limpada neles e talvez não tenha sido a melhor coisa. Achei que não fosse nada demais, porque às vezes, quando a gente acorda, a visão fica meio turva de manhã. Ao longo do dia, o problema não desaparece. Mas Keisha decide não contar à sua mãe. Minha visão era perfeita, então eu pensei que iria passar e tudo ficaria bem de novo. Foi por isso que eu não contei nada para minha mãe no começo. Ela se arrependeria pelo resto da vida desta decisão de não ter procurado ajuda. A estudante Keisha Kendall está com problemas de visão. Minha percepção de profundidade estava péssima. Coisas que estavam perto pareciam estar longe e vice-versa. Mas ela não comenta o problema com ninguém e decide não ir ao oftalmologista. Eu pensei que iria passar e tudo ficaria bem de novo. 4 semanas depois, Keisha começa a notar que seu olho esquerdo parece diferente. Depois de cerca de 1 mês, enquanto eu me olhava no espelho, percebi que meu olho estava meio caído. Não dava para notar se alguém estivesse conversando comigo. Pela primeira vez, Keisha começa a suspeitar que tem um problema mais sério. 2 semanas depois, a família comemora o aniversário da irmã de Keisha. Estávamos comendo e eu estava conversando com a minha mãe. E aí ela notou que meu olho esquerdo não estava acompanhando o olho direito. Eu fiquei analisando cada olho
E um deles estava cheio de vida, enquanto o outro estava vazio. Ele não se movia. Eu perguntei se ela estava vendo com ele e ela disse: não estou vendo muita coisa, não enxergo bem, mãe. Foi aí que eu entrei em pânico. Amy leva sua filha às pressas ao oftalmologista. Eu lembro de estar sentada na cadeira e da minha mãe dizendo ao médico que eu não enxergava com o olho esquerdo. Ele disse: bom, vamos examinar. Ele examinou o olho direito e disse: esse aqui parece bom. Então ele examinou o olho esquerdo e depois olhou de novo. Aí ele afastou o equipamento e disse: eu preciso fazer uma ligação, eu volto logo. Quando o médico retorna, revela que marcou uma consulta de emergência no Instituto de Olhos Casey, em Portland. Acho que fiquei em choque. Eu só queria pensar que íamos ver alguns médicos, eles curariam o meu olho e eu ficaria boa de novo. Mas Amy não está tão confiante. Eu estava muito preocupada. Achava que não íamos chegar a tempo. Quando elas chegam, o oftalmologista Jonathan Yokan as aguarda. Quando examinei a Keisha, seu olho direito parecia normal, mas o olho esquerdo estava com uma estranha pupila branca. Quando examina o olho esquerdo de Keisha, o Dr. Yokan fica perplexo com o que encontra. Eu vi que a retina estava descolada. A retina é a parte do olho que envia imagens visuais para o cérebro. Ela se localiza na parte de trás do olho. Seu deslocamento pode causar cegueira. Pensei que era muito incomum uma menina daquela idade ter um descolamento repentino da retina. Quando olha de perto, ele vê algo ainda mais bizarro. Eu vi estruturas múltiplas, parecidas com cistos, e todos pareciam se mover sozinhos. Um cisto é uma bolsa cheia de líquido. Pode ser provocado por uma infecção, um defeito congênito ou um tumor. Mas o Dr. Yokan nunca havia visto um cisto se mexer. Eu quase deixei cair as lentes que estava usando para examiná-la naquela hora. A maioria dos oftalmologistas poderia dizer que nunca viu nada assim em toda a carreira. Eu não sabia como reagir. Alguma coisa estava se movendo no olho da minha filha. O que eu podia dizer? Eu fiquei apavorada e senti nojo por ter uma coisa dentro de mim. Alguma coisa está viva dentro do olho de Keisha. E seja o que for, está destruindo sua visão. Então ele disse que ela precisava operar o olho o mais rápido possível. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem por que ele sugeriu a cirurgia. Acho que estava em choque. Eu só queria levar minha filha para casa. Acho que foi o momento mais difícil. Eu comecei a chorar. Desabei. O Dr. Jonathan Yokan acaba de detectar uma misteriosa aglomeração de cistos no interior do olho esquerdo de Keisha Kendall. Eles já danificaram a retina e, se a situação se agravar, ele terá que remover o olho inteiro. Keisha é imediatamente preparada para a cirurgia. Eu estava nervosa e com um pouco de medo. Talvez eles não conseguissem tirar tudo. Na sala de cirurgia, o Dr. Yokan faz a primeira incisão no olho esquerdo de Keisha. Quando abri os olhos, havia múltiplas estruturas parecidas com cistos, talvez 20 ou 30 incrustadas no vítreo. O vítreo é uma substância gelatinosa que separa a lente da retina. O de Keisha está cheio de cistos. O Dr. Yokan começa a extraí-los um por um. Nós removemos aproximadamente 28 estruturas císticas que se moviam sozinhas. Uma delas tinha uma estrutura parecida com um verme saindo. Ao remover cada cisto, o Dr. Yokan os entrega a uma equipe de patologistas.
E quando eles examinam o cisto sob um microscópio, fazem uma descoberta aterradora. Depois de examinar os organismos que removemos do olho da quicha, pareciam ser um verme chamado Taenia crassiceps. A Taenia crassiceps é um verme raro, mas perigoso. Uma tênia adulta pode viver dentro de um hospedeiro durante anos sem ser detectada, mas suas larvas podem causar estragos. Se as larvas entrarem no olho humano, devoram o fluido gelatinoso que o preenche, abrindo pequenos orifícios na retina. A retina acaba se deslocando, causando cegueira. Foi chocante saber que tinha um parasita dentro do meu olho. Foi meio surreal. Eu só queria negar e negar. Não estava acontecendo. Não sabia o que estávamos enfrentando. A Taenia crassiceps é extremamente rara em humanos. Mas como ela foi parar em quicha? Mais uma vez, a resposta está no ciclo de vida do parasita. A Taenia crassiceps começa seu ciclo nos intestinos de um canino selvagem, como um coiote. Dentro do coiote, a Taenia se reproduz. Seus ovos passam para as fezes do coiote e são ingeridos por um rato. Quando o rato é comido por um coiote não infectado, o ciclo de vida se repete. Quando os médicos entrevistam Amy, ela comenta que coiotes costumam vagar por sua propriedade. Eles concluíram que devíamos estar cuidando do jardim. E entramos para almoçar com o parasita nas nossas mãos. Os médicos acham que se quicha não tiver lavado as mãos após ter contato com a terra contaminada pelo verme, ela pode ter ingerido a larva involuntariamente durante o almoço. Ele chegou ao estômago e, em seguida, na corrente sanguínea e se alojou no olho. Na sala de recuperação, o Dr. Yoken revela os resultados da cirurgia para Kisha e Amy. A boa notícia é que pudemos remover todos os organismos do olho da quicha. Infelizmente, a retina estava muito danificada. E por isso ela perdeu totalmente a visão naquele olho. Eu fiquei chocada quando ouvi a notícia. E aí eu comecei a imaginar se eu seria capaz de lidar com isso e levar uma vida normal. A batalha de Kisha contra o parasita mudou sua vida para sempre. E de formas que ela jamais imaginou. Agora fiquei firme. Se percebo uma coisa errada, vou ao médico. Agora faço as coisas com ambição. E isso me tornou uma pessoa mais forte. A Taenia crassiceps é encontrada em todo o Canadá e no norte dos Estados Unidos. Para evitar a contaminação, as pessoas que moram em áreas habitadas por coiotes, lobos e raposas devem evitar manipular solo que possa estar contaminado por suas fezes. E sempre lavar as mãos depois de atividades ao ar livre. A Taenia crassiceps tem uma característica engenhosa que a ajuda a sobreviver. Seus ovos são cobertos por uma cápsula que permite que elas vivam por meses fora do hospedeiro. Em todo o planeta, os parasitas estão à solta, em busca de hospedeiros